Peço que vocês abram suas Bíblias em Daniel 4, de 1 a 3. Meus irmãos, nós vamos só recapitular rapidamente aquilo que já foi visto até o presente momento, né? Como foi dito anteriormente, nós chamamos o livro de Daniel de um livro histórico e profético, pois a piedade desse livro ela vai apontar para as narrativas de Daniel e seus amigos no contexto de exílio lá na Babilônia. A segunda metade do livro, a partir do capítulo 7 especialmente, ela já é uma parte mais profética, porque ela vai conter um texto mais carregado de simbolismo voltado para a escatologia, voltado para as coisas do futuro. Nós vimos também que o propósito do livro de Daniel é lembrar, é assegurar o povo judeu que, mesmo em contexto de exílio, o Deus Altíssimo, o Deus deles, Yahvé, é Deus sobre tudo, e que ele governa sobre todos, e que o seu reino é superior aos reinos terrenos, e que, deste modo, sendo ele o único Deus, há esperança para o povo de Deus. Mesmo nos piores momentos de sua vida, Deus continua e continuará sempre conosco. Esse é o propósito do livro de Daniel. Nós vimos também que na construção narrativa do texto, o autor sagrado, de modo proposital, ele vai organizar essa parte narrativa, que são os 6, 7, mais ou menos, os primeiros capítulos, de modo que os capítulos 1, 3 e 6 sejam semelhantes entre si, assim como os capítulos 2 e 7 e os capítulos 4 e 5. Ou seja, assim sendo, nós estamos diante do primeiro texto comparativo desta dupla de capítulos, o 4 e o 5. Ou seja, né, prestem atenção na mensagem de hoje e comparem também com a mensagem de semana que vem, que será exposta pelo presbítero Carlos. Vocês vão ver como é muito interessante, como é casado esses textos em Daniel 4 e 5. E, pois bem, né, recapitulando, vocês lembram que nos 3 primeiros capítulos de Daniel, no capítulo 1, nós vemos como o povo de Deus é levado ao cativeiro babilônico, e dentre estes, né, dentre o povo de Deus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como Sadraque e Abednego, como eles foram levados para lá, como eles rejeitaram as iguarias da mesa do rei, como eles se colocam em santidade, e essa recusa das iguarias os faz se destacarem dos demais. Capítulo 2, nós vimos como o rei Nabucodonosor tem um sonho, como ele ordena que os sábios, os caldeiros, os feiticeiros da época contassem o sonho que ele tinha e o interpretassem. Ao contrário, morreriam. Daniel ora com seus amigos e ele é capaz de contar e interpretar o sonho do rei. E o rei Nabucodonosor honra eles, o enche de uma posição. Ele vai diante do reino. E no capítulo 3, nós vimos como Nabucodonosor, depois daquele sonho que ele teve sobre a estátua que falava sobre os governos vindouros, ele decide construir uma estátua de si mesmo, para ser adorado. Nós vimos também como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusam a adorá-la e são jogados na fornalha de fogo ardente. Porém, eles são salvos por Deus, e o capítulo termina com o rei decretando que qualquer um que falasse mal do Deus de Israel fosse destruído. Agora, meus irmãos, imagine o seguinte, façam esse exercício comigo, tá? Imagine que vocês nunca leram o livro de Daniel. Vocês leem o capítulo 1 e tem a situação geral, né? Os servos de Deus que foram para o exílio, né? Os servos de Deus e o rei. Ok. No capítulo 2, vocês percebem que esse rei é inescrupuloso. Ou a vontade dele é feita, ou é morte. Não tem meio termo. E aí no capítulo 3, você percebe que esse mesmo rei é um rei megalomaníaco com complexo de Deus. Ele precisa ser adorado, ele se coloca nessa posição. Nos 3 capítulos você tem a presença de um narrador, nós como ser o próprio Daniel, está narrando as coisas. E você chega no capítulo 4, diferente, nada mais Daniel, mas sim o próprio Nabucodonosor. E não apenas isso, mas pelo que lemos os 3 primeiros versos, algo daquele acontecido, aquele rei tirano começa a oferecer paz às pessoas. Por isso aqui, que a paz lhes seja multiplicada. Algo havia acontecido. Sim. E aquele tirano, ele começa a sua narrativa afirmando que Deus, o Altíssimo, fez maravilhas com ele. E logo segue com louvor a Deus, como nós lemos no verso 3, como são grandes seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração.
Se tão somente essa parte do texto fosse exposta, já teria mais que motivo suficiente para se maravilhar com tamanho milagre. De ver Nabucodonosor falando algo do tipo, mas algo havia acontecido que fez com que esse rei, um dos mais cruéis de todas as histórias bíblicas, rendesse graças publicamente a todos os povos, línguas e nações. Pois bem, versos 4 a 18, nós vemos que Nabucodonosor começa a explicar que algo aconteceu e que a real motivação, nessa real motivação, o levou à decisão de proclamar e bendizer o Deus de Israel. Versos 4 a 7, vamos ler. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e em meu palácio. Tive um dia. Eu estava na minha cama. Os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Nabucodonosor já começa a narrativa afirmando que ele estava tranquilo em sua casa e feliz em seu palácio. Nós somos transportados ao passado daquilo que acontece nos 3 primeiros versos, para entendermos como se deu tudo aquilo, né? O verso 4, ele afirma que o rei tirano estava tranquilo e feliz. Em seu lar havia paz, em seu palácio havia prosperidade. Não havia qualquer tipo de ameaça interna ou externa ao sucesso daquele rei. As coisas estavam prosperando, ele estava bem, mas tranquilidade e felicidade não são indicativos, meus irmãos, de paz com Deus. Ao contrário do que é muito pregado hoje em dia, felicidade, prosperidade, dinheiro, né? Tem alguns locais que pregam isso. Se você tiver muito dinheiro e se você for bem sucedido no seu trabalho, significa que Deus está feliz com você. Isso não é verdade. Nabucodonosor, verso 5, afirma ter tido um sonho que o espantou e que o deixou perturbado. Era muito comum nos antigos que Deus se comunicasse através de sonhos. Deus se comunica, por exemplo, com Jacó em sonhos. Deus se comunica com José através de sonhos. E aqui, no livro de Daniel, nós vemos nos capítulos 2, 4, 7, pelo menos, Deus quer comunicar algo que Nabucodonosor precisava ouvir. Assim como no capítulo 2, Nabucodonosor passa por uma experiência na qual tem um sonho que ele não entende, mas com algumas diferenças. No capítulo 2, nós vemos que Nabucodonosor tem um sonho, ele chama os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeiros, e ele exige que ele contasse qual era o sonho que ele teve e o interpretasse. Aqui no capítulo 4, Nabucodonosor tão somente chama esse mesmo grupo, mas ele mesmo já conta o sonho. Ele só pede a interpretação. Nisso nós já vemos alguma diferença na atitude do rei. Muito provavelmente por conta das suas experiências já em contato com Daniel e com o Deus de Israel. Em última instância, Nabucodonosor ele sabia que se seus sábios, seus feiticeiros, os caldeus não pudessem interpretar isso, só nesse capítulo de afirmar que os reis terrenos eles não têm fim. Qual é a posição? Reino de Deus não tem fim. E que esse reino, o reino do Senhor Deus, era muito superior a todos os outros. O capítulo 2 deixa essa verdade. Isso é esperado, é que eles tentam se engrandecer. O seguinte, mostrar uma estátua toda de ouro, como nós falamos. Acontece no capítulo 4, só ele testemunhou os fiéis daquele. Ele testemunhou sonhos e mensagens daquele Deus, como os servos daquele Deus haviam interpretado. Daniel, né, havia interpretado aquele sonho. Ele até mesmo tinha visto e testemunhado como Deus livrou os servos, desses servos dele, né, da fornalha, da morte. Mas tudo isso ainda era muito externo a Nabucodonosor. Algo agora estava prestes a acontecer que mudaria isso. E aí nós lemos versos 8 a 18. Por fim, apresentou Daniel, que é chamado de Beltesazar,
em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não posso te explicar. Vou contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante de meus olhos. Eu estava ligado, eu estava olhando. E era uma árvore crescendo, se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: Derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas, espalhem os seus frutos, espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e que lhe seja coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos deuses. Pois bem, ele conta os sonhos e conta que os magos não puderam interpretá-lo. Daniel então se apresenta diante do rei e a ele é requerido que houvesse essa interpretação, como nós acabamos de ler. Aqui, meus irmãos, eu cabe dizer uma coisa, só para a gente fazer um parênteses, né? Porque eles começam o texto falando, tendo um louvor a Deus, e logo depois aqui ele vai falar sobre o nome, fala sobre Bel, o nome do meu Deus, falando sobre Beltesazar, né? Beltesazar significa protege a minha vida. É uma confusão, não é? Mas ele crê em Deus, né? O Deus de Israel, e aí também aqui está falando o nome do meu Deus. Só para deixar claro, aqui Nabucodonosor está fazendo uma imersão em algo que acontecera no passado. Então ele está começando a narrar, e aí ele começa a falar de uma visão que ele mesmo tinha no passado. Nós sabemos que isso, pelos versos 1 a 3, vai mudar. Que Bel não será mais o seu Deus, mas o Deus Altíssimo, até porque não terás outros deuses diante de mim. Isso seria revelado a ele posteriormente. Pois bem, Nabucodonosor apresenta o seu sonho a Daniel, uma enorme árvore que podia ser vista dos confins da terra, que ainda crescia e abrigava homens e animais e frutificava à vista de todos. Essa linguagem voltada a árvores não é algo inédito na Bíblia, né? A Bíblia vai relatar em Gênesis a existência da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. A linguagem de árvore também ela é comumente usada em contextos de juízo, posteriormente no Novo Testamento. Por exemplo, quando João Batista diz: E o machado já está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Jesus também vai dizer: Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Perceba o seguinte: essa árvore no sonho não era uma árvore comum. O vigilante, né, que é um termo usado para as religiões daquela época, muito provavelmente se referindo a um anjo, algum mensageiro celestial, anuncia que a árvore deveria ser cortada, derrubada e ter os seus ramos e frutas espalhados. Até aí tudo bem, essas coisas acontecem com a árvore. Mas no verso 15, esse toco, né, da árvore que seria cortada, ele seria amarrado com corrente. E aí no verso 16 é dito que esse toco tem um coração
que mudaria e seria como coração de animal. Então nós já sabemos que não se tratava de uma árvore literal aqui, né? Havia um sentido extra para aquilo. Em sonhos, né, por meio de um anjo que comunicou a Nabucodonosor esse decreto celestial, Deus fala ao próprio rei e vai comunicar também através de Daniel aquilo que deveria acontecer no período de 7 tempos ou de 7 anos. Nós começamos a ver essa explicação já no verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que os sonhos ou sua interpretação perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Ou seja, boa coisa não era. Alguma coisa iria acontecer. E pela linguagem aplicada no texto sobre a árvore ser derribada e o seu coração ser mudado, já era perceptível que não era algo bom que estava prestes a acontecer. E Daniel vai prosseguir na explicação. A árvore que o Senhor viu, verso 20, a árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. O rei Nabucodonosor era a árvore, a grande árvore a ser derribada. De fato, até aquele momento da história, o reino babilônico ele era o maior em extensão territorial, o maior em notoriedade, o maior em poder. Nabucodonosor não foi somente um grande rei, como também um grande conquistador de outros povos. Ele é um rei temível, é um rei temido, é um rei terrível de muita fama e de muita riqueza. Ele construiu os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das 8 maravilhas, né? Uma das 8 maravilhas no mundo antigo. Ele conquistou e subjugou inúmeros povos e reinos, como o Egito, a Assíria, o povo judeu. Ele, de fato, possuía um grande domínio político, econômico, territorial naquela região que hoje nós conhecemos como Israel, Palestina, Iraque, Líbano e Síria. Ou seja, era muito território. Mas ele era a árvore. Ele era a árvore, aquela árvore que tocou os céus. Então ele tocou os altos céus, mas ele estava prestes a ser derribado como um animal selvagem, prestes a ser acorrentado, a ser extirpado da sua racionalidade. Tudo isso tinha um propósito para que fosse plenamente sabido a todos que apenas o Altíssimo, apenas o Deus de Israel, possui domínio sobre todos os reinos e mais ninguém. É ele quem exalta o mais humilde e quem abate o soberbo. Nabucodonosor estava prestes a descobrir isso. Agora, né, de fato, se ele era árvore, o que significava essa derribada de árvore, as correntes, ferro e coração? Daniel vai prosseguir no verso 23. Aí nós lemos 23 ao 27. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser teu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Eis o decreto de Deus contra Nabucodonosor. Não apenas ele perderia o seu reino, sua posição de prestígio, suas riquezas, suas conquistas,
como perderia até mesmo sua humanidade, sua racionalidade. Ele seria encontrado junto aos animais selvagens, comendo capim, plenamente abandonado, largado. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer 3 observações. A primeira, isto que nós vemos aqui é um decreto de Deus, como está escrito. Deus não olhou na janela do templo, né, e viu lá no futuro e viu que algo aconteceria com o rei e ele decidiu comunicar. Deus ativamente planejou, nós veremos já já como tudo isso foi executado, né? O próprio Deus fez isso. O breve catecismo, né, em suas respostas às perguntas 7, 8 e 11, vai afirmar que os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito sábia, santa e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Trocando em miúdos, Deus predestinou, decretou todas as coisas, para que todas as coisas que acontecem, aconteçam de tal modo que a glória seja única e exclusivamente dada a Ele, porque Ele é merecedor de toda a glória. Segunda observação, o intento de Deus com esse decreto era que Nabucodonosor reconhecesse que havia alguém superior a ele, a quem toda autoridade pertencia. Era necessário que Nabucodonosor reconhecesse em seu coração que havia um Deus que era um rei, e esse rei era acima dele, e que esse Deus possuía um reino acima de todos os reinos do mundo, inclusive o reino da Babilônia. Parece até simples. Ó, vai lá e reconhece, e está tudo certo. Mas para um rei orgulhoso como Nabucodonosor, isso não seria simples. Um rei que construiu uma estátua de ouro para ser adorado, imagine o ego, o orgulho desse cara. Não era algo simples. Mas, meus irmãos, eu digo aqui que mesmo que Nabucodonosor não tivesse nada disso, mesmo que Nabucodonosor fosse gente comum, como eu e você, isso ainda assim não seria algo natural e fácil de ser feito. Eu digo isso, meus irmãos, porque a inclinação do coração em reconhecer Deus como Senhor e Rei não é algo natural. Não é natural. Todos os homens, grandes e pequenos, importantes ou não, ricos ou pobres, de todas as raças, línguas, povos e nações, todos pecaram contra Deus. Todos nós pecamos contra Deus. E porque nós pecamos contra Deus, nós atentamos contra a santidade do Senhor. Nós somos naturalmente, por natureza mesmo, duros de coração para reconhecermos Deus como é devido. Vocês sabem disso. Quantas vezes nós olhamos para Deus, nós custamos a reconhecer a soberania de Deus, custamos a ceder o controle que nós temos. Nós não temos controle sobre nada, nós custamos não apenas a reconhecer isso, nós custamos a entender isso com o nosso coração. Que dirá Nabucodonosor? Mas longe de ser um mero castigo esse decreto de Deus, esse decreto era um ato de misericórdia para com Nabucodonosor, cujo coração estava longe da salvação. E no verso 27, terceira observação, Daniel vai fazer algo que o rei não havia pedido que ele fizesse. Nabucodonosor conta o sonho e ele pede a interpretação. Daniel, de fato, interpreta, né, e convida enfaticamente que o rei se arrependesse diante de Deus e abandonasse seus pecados. Daniel sabia que o preço da arrogância de Nabucodonosor seria alto demais a ser pago. O arrependimento, meus irmãos, ele é a resposta de um coração no qual o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, trabalhou. O próprio Jesus Cristo afirma que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. É impossível falarmos do Evangelho, impossível, sem falarmos de arrependimento. O próprio Cristo, ao começar seu ministério, ele vai proclamar: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E eu friso aqui, meus irmãos, que Daniel ele não estava dizendo que caso o rei praticasse aquelas coisas, caso o rei tentasse fazer obras de justiça, tentasse fazer algo do tipo, e aí ele seria poupado do seu castigo.
como se fosse uma moeda de troca, sabe? Não, eu vou tentar fazer boas obras, tentar ser bonzinho aqui, e aí Deus me alivia. Não era isso que Daniel estava dizendo. Antes, Daniel age como um verdadeiro profeta. Ele intima o rei a verdadeiramente crer nas palavras proféticas dirigidas a ele, a arrepender-se e a mudar de tal modo que as suas ações exteriores comprovassem a real mudança interior. Não são as obras que vão gerar arrependimento, mas um coração arrependido. Ele certamente gerará bons frutos e boas obras. A pergunta que fica é: como Nabucodonosor, diante disso, ele responde? E aí nós lemos nos versos 28 até 33. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: Não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: Este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Eis a sentença de Deus cumprida contra o rei Nabucodonosor. A sua racionalidade foi arrancada de si, junto com seu trono e com tudo o que ele possuía. Notem algumas coisas, meus irmãos. Primeiramente, no início do verso 1, né, até o verso 27, o narrador ele era o próprio Nabucodonosor. Agora, dos versos 28 a 33, o narrador passa a tratar o rei a partir da terceira pessoa. Nós vemos aqui, ó, o rei disse, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio, ele dá a quem quer. Esse instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso no meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado, ou seja, começa a falar a terceira pessoa. O narrador não é mais o mesmo. Isso implica dizer que o rei já não tinha nem condições sequer de narrar o que estava acontecendo naquele período de 7 tempos. Interessante essa estilística narrativa. Em segundo lugar, nós vemos que não houve resposta a Daniel, ou honrarias a ele por interpretar o sonho, como houve no capítulo 2. Né? Lá no capítulo 2, Daniel interpreta os sonhos, Nabucodonosor o enche de honrarias, posto novo para ele. E de repente aqui, nada. Daniel interpreta o sonho, nós temos esse silêncio. Esse silêncio pode indicar que o rei simplesmente ignorou aquilo que fora interpretado pelo profeta. O que se concretiza no verso 30, quando ele vai dizer: Não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Eu construí meu grandioso poder para a glória da minha majestade. Nabucodonosor ignorou solenemente o chamado arrependimento pelo profeta Daniel. E 1 ano depois, ele revelou o que havia em mais alta estima dentro de seu coração: ele mesmo. No centro do coração de Nabucodonosor estava ele mesmo. Ele era a motivação, ele era aquele que executava, e ele era aquele que se deliciava em si mesmo. Um verdadeiro rei narcisista. Verdadeiro rei narcisista. Acontece que a correção de Deus sequer o espera finalizar sua frase. Verso 31 vai afirmar: Enquanto o rei ainda falava, antes mesmo que ele terminasse de anunciar tamanha insolência, uma voz do céu anuncia juízo contra ele. A você, Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: Este reino lhe foi tirado. Não havia mais expectativas sobre ele perder o reino. Aquilo era uma realidade presente. E a voz do céu, não sabemos se era o próprio Deus ou um anjo anunciando a sentença do Altíssimo, prossegue em dar o mesmo veredito que Daniel deu na interpretação do seu sonho.
O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, ele vai afirmar: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Um dos nossos problemas mais correntes, meus irmãos, durante a nossa caminhada cristã, é a incredulidade acerca daquilo que a palavra de Deus nos adverte. Nós amamos mencionar as promessas de Deus, falamos sobre o amor, sobre as bênçãos, sobre a vida futura, e nós devemos sim fazer essas coisas, mas nós negligenciamos totalmente a parte em que nós devemos tomar a nossa cruz, a parte que nós devemos vigiar para não cair em tentação, a parte que nós devemos nos afastar do mal, fugir da aparência do mal. Nós costumamos dizer, não, está tudo bem, se isso acontecer não tem problema não, se eu cair nesse pecado. Deus perdoa, Deus conhece meu coração. Acho que vocês já ouviram isso bastante. Não, Deus conhece meu coração. Muitos pecados são mencionados na Bíblia. Né? E nós mencionamos bastante, né? Costumamos dizer bastante como nós devemos nos afastar. Por exemplo, da imoralidade sexual, que devemos sim nos afastar dela. Mas nós nos esquecemos de como Deus odeia o olhar altivo e o coração soberbo. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima ele abomina, diz lá em Provérbios. E no início dessa lista, olhar altivo. Meus irmãos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Assim ele nos criou. Mas quando nós nos recusamos a nos arrependermos, nós nos entregamos ao pecado, seja ele qual for, de qual natureza for, seja ele sexual, seja ele orgulho, soberba, seja qual for, pecado contra Deus, não há mais diferença entre nós e um animal irracional. Não há. O que aconteceu com Nabucodonosor não é nada além daquilo, uma expressão daquilo que acontece com todo aquele que rejeita Deus, todo aquele que rejeita Cristo como Senhor. Paulo vai narrar bem isso em sua carta aos Romanos, quando diz lá em Romanos 1, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Lembra Nabucodonosor? Lembra, né? Conheceu a Deus, não glorificou como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível, do Deus incorruptível, por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, quadrúpedes e aos répteis. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Romanos 1, isso está escrito lá. O ser humano longe de Deus não é nada além de alguém nulo em seu próprio raciocínio, com o coração obscurecido. O ser humano é tolo. Longe de Deus é tolo. Entregue aos desejos do próprio coração. Nós vivemos isso dia após dia. Nós que cremos em Deus, nós olhamos para o mundo e ficamos estarrecidos. Não é possível. Dia após dia nós somos assaltados por situações que nós ficamos, de fato, assim, sem palavras. Por quê? Porque o ser humano que é entregue aos seus próprios pecados, ele se torna totalmente nulo em seu entendimento. O raciocínio mal. Aquilo que Deus o criou. Nós fomos criados, meus irmãos. Nós fomos criados para olharmos para cima, levantarmos nossos olhos, para reconhecermos que só há um Deus, para invocarmos o seu nome em temor e tremor. Nós fomos criados para louvá-lo, para adorá-lo, para amá-lo, para obedecê-lo com todo o nosso ser, com tudo aquilo que somos. Qual é o fim principal do homem? Pergunta 1 do breve catecismo. Glorificar a Deus e gozá-lo dele para sempre, se alegrar nele para sempre. Essa é a finalidade. Você e eu existimos com uma finalidade bem específica: dar glórias a Deus, não a nós mesmos, mas dar glórias a Deus. E quando nós damos glórias a Deus verdadeiramente, meus irmãos, isso produz alegria. Isso produz alegria. O rei Nabucodonosor, ele não fez isso. Ele foi entregue ao seu estado mais deplorável, comendo capim como um animal irracional. Tudo porque ele quis se exaltar, não ouvindo a mensagem de Deus. Porém, algo estava prestes a acontecer. Versos 34 até o 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo
e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Vamos ler essa parte juntos? O seu domínio é eterno. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Eis que a reviravolta acontece. Ao fim de 7 tempos, ou 7 anos, a narração desse texto volta às mãos de Nabucodonosor, junto com a declaração: recuperei o entendimento, mas não sem antes ele levantar os olhos para os céus, e não sem que depois disso ele louvasse a Deus. Nabucodonosor ele foi humilhado a um estado subhumano, deixado sem entendimento por conta de seu pecado, pelo decreto de Deus. Mas tão logo se cumpriu a palavra do Senhor, ele levantou os olhos ao céu. Nabucodonosor ele se rende à realidade que Daniel conhecia e que todo cristão verdadeiro sabe, que há um Deus nos céus, Criador de todas as coisas e Rei sobre todas as coisas. Esse Deus é eterno, Ele é soberano e Ele é merecedor de toda a honra, glória, força, domínio, majestade, poder, louvor. Esse Deus é o verdadeiro Rei, que abate os orgulhosos em seu orgulho, mas dá graça aos humildes de coração. Nabucodonosor agora tem um encontro pessoal com Deus de Israel, Deus verdadeiro. Por isso ele emite esse louvor tão lindo como nós lemos aqui agora. O salmista dirá no Salmo 8: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Que é o homem, meus amigos, perto do Senhor, para que ele se lembre de nós? Foi preciso que o rei reconhecesse quem era o verdadeiro rei para que o seu entendimento voltasse. Além disso, a consequência natural de alguém quebrantado que ergue os olhos aos céus e recupera o bom senso é o louvor a Deus. Nós lemos aqui nos versos 34 e 35. E o reconhecimento de quem Deus é e do que ele faz. Isaías 43, 12 e 13 diz assim: Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Não há quem impeça quando Deus age. Não há quem impeça. Seja mais desprovido de poder, seja alguém tão grande como Nabucodonosor foi. Agindo Deus, meus irmãos, ninguém impedirá. O que aprendemos então, meus irmãos, com esse capítulo de Daniel? Todas as coisas que aconteceram desde o início do livro, em especial nesse capítulo, elas tiveram 2 propósitos bem definidos. Em primeiro lugar, Deus queria salvar Nabucodonosor. Nós acabamos de ler, a salvação pertence ao Senhor e somente a Ele. Ele salva quem Ele quer. E Ele estende a sua mão a quem Ele quer. Percebam o seguinte, meus irmãos. Nabucodonosor ele era rei da Babilônia. Ele conquistou e destruiu Jerusalém, o templo de Deus. Ele levou cativo o povo do Senhor. Ele era um rei tirano, soberbo e orgulhoso. E Deus escolheu salvar da mesma forma. Da mesma forma. Ele não era judeu. Ele não era circuncidado, até onde saiba. Não teve uma infância aprendendo os livros da Bíblia. Não ficava ouvindo diante do trono, gravando os livros da Bíblia. Ele não se vestia como crente.
Ele não falava como crente. Não tinha absolutamente nada, nada, nada nele que pudesse colocá-lo como candidato ao reino. Nada. Mas Deus escolheu. Isso basta. Apocalipse 7 vai deixar isso bem claro. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 7, 10. Talvez hoje, meus irmãos, alguém aqui, talvez você esteja aqui sem saber realmente se Deus te ama, por exemplo. Talvez você se sinta em pecado, talvez se sinta afastado, talvez se sinta como um Nabucodonosor. Senhor, eu sou tão orgulhoso, sou tão altivo, sinto tão longe de Ti. Talvez você esteja completamente perdido. Talvez você não conheça Deus, eu não conheço o coração de vocês. Talvez você não tenha um relacionamento com Ele. Talvez esse Deus, sabe, seja o Deus do outro. Talvez seja o Deus do Fio, é o Deus do pastor Joel, é o Deus do Diego, é o Deus do outro. Mas não é o teu Deus. Pois eu faço o mesmo convite a você que Daniel fez a Nabucodonosor mesmo. Se arrependa. Creia na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Experimente, meu irmão, da salvação de Deus. Talvez não seja você o perdido. Talvez seja algum amigo, familiar, cônjuge, parente, colega de trabalho. Talvez você até queira que eles sejam salvos, mas tem medo que isso não seja possível. Já passou tanto tempo. Já falei com a pessoa, ela não aprendeu. Já se passaram anos e nada. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a levantar os seus olhos aos céus e olhar para aquele a quem pertence a salvação. Eu convido você a perceber que se ele salvou até mesmo Nabucodonosor, ele é capaz de salvar quem ele quiser, porque ele é Deus. O teu papel é orar e crer, mesmo que isso leve décadas ou tua vida inteira, porque ele salva quem ele quer. Em segundo lugar, talvez você já seja crente, você já levantou os olhos aos céus, você invocou o nome do Senhor, você foi salvo e aqui está. O que eu faço a partir disso? Eu já sou crente. E agora? Seja um Daniel. Pregue a mensagem de arrependimento, a mensagem do reino de Deus, em tempo oportuno ou não. Daniel ele já era salvo. Ele já pertencia à aliança de Deus. Humanamente falando, ele servia a um rei que tinha tornado seus compatriotas em escravos. Mas em nenhum momento a Bíblia nos relata que ele se alegrou com a sentença dada por Deus. Muito pelo contrário, Daniel apela ao rei que o rei se arrependa. Falta a nós, irmãos, esse senso de amor ao próximo e de temor a Deus que nos leva além das nossas obrigações e nos faz anunciar a mensagem de salvação do reino de Deus. E eis aqui a segunda e a última aplicação. Anuncie esse reino a todos, mesmo que isso signifique ser humilhado ou criticado. Ué, como assim humilhado e criticado? Meus irmãos, nenhum rei, em sã consciência, narraria um escrito sobre si mesmo, se relatando como soberbo, dizendo que ficou louco, que comeu capim, e falando que há um reino acima do seu. E que o rei desse reino, que foi revelado, foi revelado por meio de um povo conquistado, subjugado, escravo. Isso não é natural. Isso não é natural. E nem é para ser. Porque Deus faz as coisas de modo sobrenatural, porque Ele é Deus. Ele não é homem, nem filho do homem para que se arrependa. Anuncie esse reino, meus irmãos. Nós temos falado aqui na igreja diariamente, né? Nós sempre comunicamos e sempre reforçamos a importância de nós evangelizarmos. Como foi a última vez que você trouxe alguém aqui? Como foi a última vez que eu trouxe alguém aqui? Minha mãe não conta. Mas como foi a última vez que eu trouxe alguém aqui que você trouxe, meus irmãos? Qual foi a última vez que você evangelizou? Que você olhou para alguém, seja alguém do teu trabalho, alguém da sua família, falou, eu vou falar de Jesus intencionalmente para essa pessoa, eu vou orar por ela. Nós precisamos, meus irmãos, de urgência anunciar a mensagem do reino, a mensagem de salvação. Se você reconhece que a glória
é de Deus, a glória de Deus revelada em Cristo, que ela é maior do que todas as coisas que você pensa ser, pensa possuir ou pensa almejar, você começa a se comportar como Nabucodonosor. Eu não quero ser exaltado, não quero ser elogiado, nem nada do tipo. Me importa que as pessoas saibam que há um Deus altíssimo, que é rei sobre tudo e sobre todos, que vive para sempre, possui todo o poder e é digno de todo louvor. Não espere, meu irmão, minha irmã, não espere Deus quebrar, nem ficar doido. Creia na palavra de Deus. Arrependa-se. Viva o evangelho da graça, o mesmo que alcançou Nabucodonosor e fez com que o Deus dos judeus, o Deus deles, se tornasse o seu Deus. Amém? Vamos orar?